Anitta tem tentado gerir o desconforto de se assumir como leitora de fantasia. Não se sente sozinha. Quantas pessoas conhece que dizem não gostar de fantasia e depois ficam presas num livro durante 3 dias sem conseguir parar? Quantas entraram num mundo de magia, de dragões, de reinos que não existem, sem ter planeado fazê-lo? Há quem ainda coloque esses livros no fundo da estante, que não os declare na lista do que leu ou quer ler. Mas os números de vendas não enganam. A Anitta tem uma teoria sobre este fenómeno. Há um conceito que acha genuinamente fascinante: suspensão voluntária da descrença. Foi Coleridge quem o nomeou. A ideia de que, para entrar numa história impossível, fazemos uma escolha voluntária de aceitar as suas regras. Não um exercício de ingenuidade, um ato deliberado de confiança. Decidimos por um momento que aquele mundo é real o suficiente para o habitarmos. A fantasia é o género dominante de uma geração inteira. Isso não é uma moda. O que é que os mundos impossíveis têm que o mundo real parece não estar a conseguir oferecer? Eu acho que vais ter de ser tu a responder a essa pergunta. Olá, Eli! Olá, Billy! Mas vamos passar as formalidades à frente e vais-nos contar tudo. O que é que te aconteceu? Conta. Aqui há uns episódios eu contei-te que tinha ido cair num livro. Como é que eu te hei de explicar? As coisas sucedem assim. As minhas irmãs partilham listas de melhores livros aqui e acolá e não sei o quê. Epá, e eu vejo aquilo e penso, olha, está bem, sim senhora, e adiciono às minhas leituras. Vai daí, depois quando eu vou abrir um livro novo, abro o Kobo e ando ali a ver que livros é que já lá estão, não sei o quê, nananã. Pá, e vi, olha, The Book of Love. Fui pôr o sumário, não tinha sumário. Está bem, pronto, olha, ok. E entrei. E o que é que eu posso dizer? A escrita agarrou-me logo. Comecei a entrar e depois aquilo começou assim a parecer muito esquisito. Inclusivamente suspeito. Tipo, o primeiro capítulo tudo bem, em que estás ainda a perceber o que é que está a acontecer. E portanto tens uma irmã que sente a falta da outra irmã e percebes que a outra irmã morreu. E depois no segundo capítulo, afinal, a outra irmã volta à vida. E tu, mal. E tu, espera aí que isto tem horizontes temporais diferentes, ele vai alternando entre passado e presente. Exato. Será que estou a ler realismo mágico latino-americano? Será que... Espera, o que é isto? E depois conversamos nesse episódio e tu rias às gargalhadas a dizer-me, Billy, se não gostas de fantasia... Sai já, foge-te, fecha salta fora... Ainda vais a tempo. Pisca 2 vezes para eu te salvar. Só que o que é que eu pensei? Deixa cá ver. Pronto, a escrita é gira e tal. O livro tinha 600 páginas. Eu pensei, os 600 páginas devia ter sido uma red flag. Sim. Exato. Porque os livros de fantasia que a Alice adora ler são todos 600, 700. E depois ela vai-me contando, mãe, não vais acreditar. Eu, não vou. Não vais acreditar. É que depois encontrou a pessoa, não sei o quê, que estava no mundo de não sei o quê. Eu, ia pensar, tão bom. E os portais, não é, de comunicação entre os mundos, claro. Ok, pronto. Como é que eu hei de dizer? Isso requer, lá está... A suspensão, como é que é? A suspensão da descrença. Voluntária da descrença. E essa palavra é importantíssima. Pronto, mas em inglês não aparece, só aparece suspension of disbelief. Willing. É que eu só ouvi falar em suspension of disbelief. Mas tinha que ser willing de qualquer forma, porque, na verdade, quer dizer, quando tu suspendes a descrença é porque suspendes conscientemente. Só que esse Não? Podemos ver muito do que é falado, não é? Atualmente, e tu pensas, será que esta pessoa fez esta escolha conscientemente e sim. racionalmente?
Ok, ok, pronto. Então eu não estava aí por aí. Eu estava a falar no mundo dos livros e da No mundo dos fantasia. Eu estava aí, eu estava aí. Pronto, mas vamos manter a voluntária, suspensão voluntária. A mim foi assim um voluntário ligeiramente forçado, porém necessário, porque senão estás o tempo todo a pensar, ai pá, sério, Isto não não, faz sentido nenhum, isto tipo, não. fisicamente isto não é possível. É que imagina, eu vou ler o livro com olhos de quem gosta de coisas concretas e começa a pensar: isto será uma pista para não sei o quê. Eu até nem leio muitos policiais, mas de alguma forma estás sempre, tu queres ver que esta vai ser a filha do não sei quantos, não é? Porque estás a jogar dentro das regras da ficção, digamos, não Real. fantasia. Real, vá, ficção realista. Possível, da possível. Sim. E aqui, na fantasia, as regras mudam completamente, porque estão sempre a mudar ao longo do livro. Porque de repente estamos à procura de uma chave, mas essa chave afinal muda de forma e pode ser um copo, e pode ser uma moeda, e parece-me que vi essa moeda, mas depois de repente é uma farpa. E, e Dan. é dos. Sabes? E é do género. Ou pode estar dentro de ti. É, pronto. E portanto, isso acontece tudo e de repente, como é que eu hei de dizer? Dá-me uma canseira. Eu às tantas só pensei, pronto, olha, deixa de tentar perceber o que é. Simplesmente lê pela leitura, porque de facto a escrita é gira. Epá, aceita que não vais entender. Aceita que isto não faz sentido. Portanto, entra na. Foi uma entrada um bocadinho forçada nessa suspensão, eu não quero dizer voluntária, mas é semi-voluntária da. Necessário, não é? Foi a expressão que tu usaste. Foi Entendo. necessário entrar. Mas Mas olha eu que li o tocas um livro. ponto importante, e vais-me já dizer se gostaste e se vais voltar a ler algum do género. Mas exige esforço, não é? Entrar no mundo da fantasia, principalmente sendo muito analítico e racional, requer algum esforço, não é um exercício fácil. Inicialmente, eu acho que nesta altura já estou muito treinada, como deves ter percebido pelos meus comentários em relação aos possíveis elementos e arco narrativo do livro que estavas a descrever, que eu não li, mas que consigo perfeitamente imaginar uns quantos arcos muito previsíveis nesta altura, não é? Depois de ler, não sei, uns quantos livros de fantasia, mas não é isso. Eu acho que pede, acima de tudo, uma entrega. Tu tens de te deixar ir, e nós normalmente temos essa resistência a tudo o que é mais sobrenatural ou paranormal ou fantasia, porque pronto, ainda fomos crescendo com a ficção científica e essa conseguíamos tentar imaginar um mundo futuro, ok, uma evolução, caminhos, cenários de futuro, mas isto é como se fosse um momento presente em que te obriga a aceitar essas regras de mundos paralelos e de realidades alternativas e de... eu gosto especialmente dos dragões. Portanto, se passou aqui alguém em frente a revirar olhos e a dizer que é algo que nunca entenderá, respeito. Mas tem esse lado de... Eu acho que para mim acaba por ser não escape. A certa altura eu achei que era escape, mas não é. É um exercício de imaginação. Tu encontras algumas poucas coisas que têm paralelismo com a realidade, mas é quase como se simplificasse uma série de questões que no mundo real estão muito cinzentas. Okay? Tu consegues facilmente identificar o bem, o mal, as ações, as atitudes, não sei, acho que de alguma forma é como se
permitisse também ter esperança, ok? De que normalmente há uma série de heroínas nos livros que eu vou lendo, ok? E mostra-te, ou dá-te a esperança que as ações individuais podem ter um impacto grande, sabes? Eu acho que é esse lado que acaba por ser esperançoso e de good feeling. Não sei. Mas tu gostaste? Fazes a pergunta e eu começo-me logo a rir. Como é que eu hei de dizer? Vamos, Opa, vamos, honestidade, não. não, honestidade pura e dura, ok? Eu gostei muito da Estás. escrita. Acho que a escrita Ok. é muito fixe. Gostei muito da escrita, os diálogos estão muito giros. A história em si, epá, como é que eu hei de explicar? Não. E depois há coisas, sei lá, se calhar vou dar spoilers. Vou dar spoilers, meu Deus. Já falei da farpa, já falei. Bom, mas Eu essa da farpa achei que era uma brincadeira, mas pronto, não estava a não. planear ler, mas agora com que já sei estas coisas todas é que não vou ler mesmo, mas pronto. Pronto, mas então vou dar aqui mais um spoiler que para mim é como é do género. Isto, se não for enquadrado numa suspensão voluntária ou semi-voluntária da descrença, não faz o menor sentido. Quer dizer, não faz o menor sentido um monte de coisas, mas objetivamente, aqueles 3 miúdos estiveram mortos durante não sei quantos meses. Depois vimos a descobrir os corpos deles num sítio acessível da aldeia. Se os miúdos tivessem desaparecido, mesmo, não teria havido uma busca e não teriam encontrado os corpos deles? Pá, teriam! Eu percebo, eu a falar estas coisas a ela e ri, às gargalhadas, ri. É que, como é que eu ia dizer? Eu percebo que as regras do jogo são outras. Epá, acho que não quero jogar esse jogo, basicamente. A fantasia não me chama. É curioso porque eu li há bastante pouco tempo o Remarkably Bright Creatures, que adorei, Ai, tenho para ler. adorei, adorei. E estava um dia qualquer que fui correr com a minha irmã, estava a lhe dizer, pá, estou a correr e a tentar falar, estou a ler um livro muito giro, não consigo parar. E disse-lhe que era o Remarkably Bright Creatures. E ela ficou assim, pá, mas eu não tenho muita vontade de ler porque me disseram que era de fantasia. E eu fiquei assim, pois, não, mas... E agora eu vou saber o que é que é. É porque tu só tens que fazer a suspensão da descrença um bocadinho e tudo o resto se enquadra. Além disso, a suspensão da descrença, como é que eu hei de explicar? Acho que não é assim tão grande quanto isso, porque isto não é spoiler. Basicamente, a personagem principal é um polvo e o polvo tem pensamentos e nós ouvimos os pensamentos e Sim. tem inteligência e não sei o quê. Nós, com aquilo que sabemos hoje, sabemos que o polvo é uma criatura muito inteligente. Sim. Portanto, não é um salto assim tão grande imaginar que um polvo possa ter uma memória fabulosa, possa reconhecer as impressões digitais dos miúdos que põem as mãos no aquário, no vidro do aquário. Portanto, admito que é um salto, mas não acho que seja um salto assim tão grande. E depois, tudo o resto decorre dentro daquilo que seria considerado o mundo real. Ok, então vamos por partes. Tu também não gostas ou nunca leste nada do Tolkien ou Não, sorry, do não. Nem, Martin? nem anéis, nem gnomos, nem. Oh meu Não. Deus, a Não, eu sério. sei. Então se calhar foi por isso que para mim esta entrada no mundo da fantasia foi muito mais direta. Porque eu adoro, não é? Eu li os livros todos do Senhor dos Anéis e da Guerra dos Tronos. Aliás, detestei o final da série, as últimas 2 temporadas, porque
desvirtuou tudo o que os livros estavam a construir. E, mas gosto muito de Tolkien, e já gostava imenso antes de ter os miúdos, e depois com os miúdos comecei a ler algumas das coleções com eles. Obviamente que li Harry Potter antes deles e adoro Harry Potter e todo o universo, mas há umas coleções que o Francisco lia, que era acho que é Rick Riordan, que eram campos de semideuses, ok? Portanto, filhos dos deuses do Olimpo, e então tipo, eram as aventuras deles e do Eragon com olha, dragões, e portanto sempre eu acho que se calhar já venho, não é, muito dentro desse mundo. Não sei, mas o Tolkien tinha o Tolkien era muito sério com isto, ok? Tinha uma, como é que aquilo se chamava? Eu acho que a teoria que ele tinha chamava-se subcreation, acho que é esse o termo, e que era, segundo ele, a fantasia, ok? A ideia de criar mundos secundários era para ele uma extensão da capacidade humana de criar sentido, ok? Então, para ele aquilo não era uma questão de escapismo, o que for, era uma forma de passar mensagens, passar certas... colocar certas questões morais, filosóficas, existenciais em contextos onde elas eram mais preto no branco, ok? Então essa era a teoria dele, era de o facto de não teres o contexto tão cinzento em que nos movemos, permitia-te abordar esses temas de uma forma mais direta, mais evidente. E eu achava, não sei, acho que é uma forma... Os livros deles são absolutamente complexos, um mundo muito complexos, de um imaginário incrível. E tu tens os personagens, não é, muito trabalhados do ponto de vista psicológico também, não é? As lutas internas que eles tinham, as suas dúvidas existenciais, os seus propósitos e tudo mais. Eu acho que é muito... De alguma forma, dá-te um nível de abstração que não deixa de te fazer pensar. Acho diferente, obviamente, destes livros, de alguns destes livros que vou lendo. Eu acho que do fenómeno BookTok, eu acho que entrei nesse universo por causa de um livro, que eu gostei muito do livro. Eu acho que pela capacidade de escrita da autora, mas também pela forma como ela retrata os personagens, ok? Não são personagens vazios em que é só romance ou quer que seja muito superficial. E não é simplesmente uma guerra entre mundos e entre o bem e o mal. Mas é o Fourth Wing. Pá, eu li o livro de uma assentada. Tipo, pá, não conseguia. Tipo, adoro a Violet. Ok? Tipo, é uma heroína. Com todas as suas fragilidades. Ok? Mas é muito diferente, obviamente, de um livro... é muito diferente de um Tolkien, ou é muito diferente... se calhar não é assim tão diferente. Mas depois de todos os livros que eu fui lendo, mais deste fenómeno de fantasia que está a dominar as vendas de livros, deixam muito a desejar
deixam muito a desejar na história, no enredo, na escrita, e portanto eu acho que se calhar já se está a aproveitar muito a onda comercial e a escrever-se e a produzir-se não necessariamente com a mesma qualidade, mas não deixa de dizer muito sobre a receptividade, certo? O que é que estará por trás de tantas pessoas estarem a ler este livro e estarem cada vez mais a lerem fantasia? Olha, eu apesar de não amar o género, aliás, acho que não é não amar, é mesmo não gostar, mesmo, não aprecio, não é a minha cena. Eu acho que qualquer coisa que faça as pessoas entrarem no hábito da leitura, porque há ali um momento em que o hábito ainda não se estabeleceu e é preciso agarrar o leitor para o leitor conseguir fazer aquela tradução mental daquilo que está a ler para as imagens dentro da sua cabeça. E se a fantasia funciona muito bem para uma nova geração, pá, que assim seja, acho fabuloso, acho maravilhoso. Aqui há uns anos atrás desdenhava-se muito, era a Margarida Rebelo Pinto, não era? Que tinha assim tinha assim uns romances muito ligeiros e as pessoas desdenhavam, ai, não sei o quê. Epá, se fazes um não leitor entrar na leitura e se fazes um leitor passar um momento mais fixe, abstrair-se, divertir-se, ter um momento de descompressão, epá, porque é que havemos de estar a policiar as leituras ou a dizer o que é superior e o que é inferior? Acho que não faz o menor sentido. Acho que é muito importante, sobretudo tendo em conta que hoje em dia aquela capacidade de esperar pela gratificação está a baixar grandemente. Portanto, Sim. os miúdos agora, os miúdos e os graúdos, não é? Nós já falámos sobre isso, habituámos-nos a puxar do telemóvel e a ter aquele tiro de dopamina no cérebro à mínima coisa. Portanto, ter pessoas que se habituam a ler em vez de irem buscar o dispositivo eletrónico, eu acho que está ótimo. E se é a fantasia que nos leva lá, pá, por que não? Acho que estavas a falar também da, digamos, a fórmula comercial. Encontramos uma fórmula comercial e agora o género está com demasiada. Tem livros melhores e livros piores. A propósito disso, opa, não consegui não associar imediatamente a uma que não tem nada a ver, o género é outro, mas é assim uma grande, bem, até me entusiasmo só de falar, é assim foi um grande escândalo, está a ser um grande escândalo, porque eu não sei se tu viste, penso que saiu no verão passado o filme, o livro de Salt Path. Já sei o que é que vais falar. O Não, Salt Path. então não. Não? Não, então depois já falas disso não. que tu achas Conta, que eu ia conta, falar. conta. Então, o Salt Path é uma suposta memoir, portanto, não ficção, supostamente é um relato fiel dos acontecimentos da vida de uma pessoa. E então temos um casal que, por várias circunstâncias da vida, fica sem casa, fica sem maneira de ganhar dinheiro e então decidem ir fazer um trilho que há no Reino Unido, naquela ponta, nome técnico, aquela ponta em baixo à esquerda, nome técnico, que acho que é Gales e Cornualha e não sei o quê, pronto. Nome técnico é esse. E então eles fazem esse trilho no livro, não é? Fazem o trilho, ele entretanto é diagnosticado com uma doença degenerativa, sem cura, com uma esperança de vida relativamente curta, não sei o quê, e então vão caminhar. E com a caminhada, eles lá conseguem organizar a vida, os sintomas dele diminuem, não sei o quê, e no final do livro eles têm tipo um caminho, digamos, agora já temos um bocadinho mais de esperança, porque agora ele vai fazer isto, eu vou fazer aquilo, vamos ter uma casa, não sei o quê, nananana. Pronto. Sucede que, bom, este livro transformou-se num fenómeno de vendas,
transformou-se em filme, saiu no verão passado, com a Gillian Anderson e com um que acho que é o Jason Isaacs, ou uma coisa assim, a fazerem deste casal. Sucede que, entretanto, saiu agora ou há algum tempo, não sei, eu binge-listened o podcast, saiu uma investigação, acho que do The Observer, de uma jornalista do The Observer, que veio trazer, ela tipo andou a pesquisar, a falar com toda a gente, não sei o quê, nananã, e vem ao de cima que a história não é bem assim, que eles é que são os con people, eles é que são os mentirosos patológicos, que eles não perderam a casa porque tinham entrado num negócio que tinha corrido mal, pelo contrário, eles roubaram aqui e acolá e não sei o quê. E então, eu vou pôr o link do podcast nas notas do episódio. Eu acho que o livro não é uma peça de literatura espetacular, mas o que oferece é a jornada do herói, não é? O caminho do herói, que é, estás num momento cheio de dificuldades, eles aqui literalmente põem-se a caminho, portanto começam a caminhar e o contacto com a natureza, a exaustão física, o voltar, digamos, às raízes, aos mínimos, não sei o quê, acaba por lhes dar depois uma nova esperança de vida, nomeadamente com a história de ele ficar com menos sintomas da doença dele. E isso é uma história edificante, não é? É daquelas coisas que nos dão esperança, que, ok, estes tiveram tantas dificuldades, como é que eu posso lidar com as minhas, não sei o quê, nananã. Vai daí, depois ficamos a saber que é tudo mentira. Bem, então eu ouvi os episódios todos e a pensar, realmente, primeiro, que choné que eu sou, porque caí que nem uma patinha, não é? Eu li o primeiro livro, até tenho ali os outros, mas agora já não tenho vontade de ir ler, porque acho que ela repete a fórmula. Mas eu caí que nem uma patinha, e por outro lado, que pena que não seja uma história verdadeira, não é? Que pena, porque ela de facto trazia esperança onde não há esperança. O facto de ele ter sido, ou alegadamente ter sido, diagnosticado com uma doença neurodegenerativa e que os sintomas reduzam com a atividade física, é uma coisa que traz muita esperança, não é? Mesmo que não seja essa a doença, se tu tens alguém que está doente e pensas, mas se calhar ainda há um caminho, e eu acho tipo quando consegues canalizar os poderes do dragão, não é? E essa parte eu não sei. não percebo. Mas é a esperança. É a esperança, é. E que se ela vendesse aquilo como um livro de ficção não havia problema nenhum. Mas não, ela vende aquilo como o relato fiel daquilo que lhes tinha acontecido. E depois a jornalista vai escavar um bocado e não tem que escavar muito para encontrar minhocas e minhocas e minhocas. Portanto, se leram o livro, recomendo imenso que vão ouvir o podcast, que é em inglês, eu ponho o link. E pronto, e portanto é muito engraçado. E aqui o que é curioso é que antes dela escrever estes livros, alegadas memoirs, tinha escrito um livro de ficção que a jornalista também foi encontrar e que leu de fio a pavio, e o livro de ficção parecia mais realista. Isto para dizer o quê? Que a ficção e a não ficção tocam-se nos sítios mais imprevisíveis, e a fantasia e a realidade também se tocam nos sítios mais imprevisíveis. Eu acho que tenho pouca flexibilidade mental para fazer essa suspensão voluntária da descrença. E é por isso que eu não aprecio o género, e é por isso que eu não me vejo a ler outro livro desses. Nem li, sei lá, não li uma data de coisas que são clássicos da juventude, nomeadamente Os Anéis, Os Tronos e não sei o quê. Não quero saber disso. Não me chama, não. Já li As Brumas de Avalon e eu acho que já é uma grande maluquice. Ok. Vais até onde? Tipo, Rei Arthur? Esse tipo, lendas ou nem sequer?
Epá, as brumas de Alvalon estão lidas, está feito. Tá? Não me Pronto. interessa entrar nesse universo, não me interessa. Só para te dar um exemplo, há bocado estávamos a falar da suspensão da descrença. Quando eu li O Lugar da Incerteza da Patrícia Reis, Uhum. há um momento, tipo final da telenovela, em que há uma festa e todas as personagens se encontram na festa. Que é o final de todas as telenovelas. Sim. E aqui no livro também há um determinado evento em que se de repente aquelas personagens que pareciam todas separadas umas das outras são todas ligadas. Ok. E aí, para mim, já exigiu uma ligeira suspensão da descrença. Se bem que Lisboa é um T0 e Portugal é uma ervilha, não é? Portanto, não é assim. E eu já achei, isto é um bocadinho forçado aqui, que pronto, que este seja o pai daquela e que não sei o quê, mas vá, pronto, está bem, vamos aceitar na medida em que Lisboa é um T0. E o livro passa-se marcadamente em Lisboa, portanto, sabes? Portanto, como é que eu vou entrar numa cena de dragões e de poções e de mundos e de chaves que mudam de forma e que portas para outros. Nem sei, eu nem sei como é que são as palavras em português. Porque eu li aquilo e pronto, está feito. Mais perguntas? Eu estava com a esperança de que fôssemos trocar alguns títulos que te ia recomendar para leres a seguir, mas não é assim, muito. Confesso que me custou admitir que leio livros de fantasia. Mas porquê? Não tem mal nenhum. Por causa da questão da imagem de pseudo-intelectual que uma pessoa vai cultivando. E porque parece que. Nós tivemos esta conversa no episódio sobre os livros que não contamos, não é? Em que há livros que são bons como cartão de visita ou como construção de uma imagem, como composição daquilo que tu transmites ou queres transmitir externamente. E depois há o admitir que estes mundos que não fazem sentido, onde há incoerência atrás de incoerência e inconsistências e que de alguma forma eu acho que eles são vistos como de qualidade inferior, ok? Como não é qualidade necessariamente, mas como inferiores do ponto de vista intelectual. E eu acho que ao longo do tempo fui dizendo, não, isto é uma forma de escape, E a verdade é que ajuda, ok? Ajuda-me a limpar a cabeça de uma forma incrível. Mas eu acho que também traz esse lado de esperança. Há esperança, sabes? De mundos onde conseguimos resolver questões como a sobrevivência da humanidade, como o tema da crise climática, como uma série de coisas que são ganhas esperança também na forma como vês pessoas mobilizadas para combaterem estes males, não é? Como são mais têm um sentido de propósito, não é? Em que põe a sua vida em perigo, não é? Cada vez que um dragão passa por eles e espirra. Portanto, eu acho bonito, mas acho difícil em alguns contextos assumir-me com esse. Lembro-me há um ano, precisamente, estava numa reunião de alumni da Procter, na conferência de alumni, que são não sei quantas mil pessoas, ex-alumni, todos absolutamente bem-sucedidos e extremamente inteligentes, e estava com um amigo comum que nós temos e com uma colega com quem os dois trabalhamos, mas que já não víamos há anos. E não sei onde é que a conversa foi ter, mas estávamos a falar de livros e ela diz: li o Fourth Wing, e ele diz: eu também.
senti-me absolutamente, não é, tipo, olha alguém, não é, com o mesmo perfil que eu, tão analítico, ainda mais porque vinha do lado de consumer research, completamente fascinada com os livros, e estávamos já a trocar alguns títulos, e esse nosso amigo comum olhar para nós com um ar de, tipo, gajas, tipo, só lhes falta, não é, tipo, não sei, o póster do tipo... E eu acho que ainda há isso, ok? Acho que ainda há esse lado de não é tão sério, não é tão válido ou importante ou relevante como outras leituras. Acho que tenho ficado em paz com isto porque eu acho que ajuda este fenómeno também de tanta gente estar a ler fantasia, de tanta gente. Acabas por ter uma espécie de comunidade, e eu acho que senti isso com Harry Potter a certa altura. Tenho o Tito agora a ler Guerra dos Tronos, já andava a pedir há anos, mas achávamos que não era apropriado para a idade, e nesta altura estamos a deixá-lo ler, e que é coisa que o João nunca fez, não é? Não, por favor, não é? Lá estão os dois no seu mundo. Estás a corromper a criança, o adolescente neste caso, com os seus hábitos de ler fantasia, mas há esta comunhão, ok? Há este... E ele é um miúdo que é absolutamente racional, analítico, de pensamento matemático acima de tudo, e que questiona todas as coisas. Está a ver, é impossível ver uma série ou ver um filme com ele, porque ele está a dizer isto do ponto de vista da física não faz sentido nenhum. E tu dizes, é um filme, é uma série, é fantasia, mas mesmo ele consegue entrar, então é giro esta comunhão, este sentido de comunidade também, e de acreditar que tens mundos em comum, ok? Que vão para além, e são quase mundos secretos, sabes? São mundos que tu acedes através da leitura, e que por isso tu tens esse sentimento de estás a entrar num mundo que só nós é que sabemos que este mundo existe. Isso é uma sensação muito interessante, muito boa. Eu tenho que dizer que eu não gosto de fantasia, pronto, já está estabelecido. Mas se há coisa que não me preocupa é o que é que os outros pensam sobre as minhas leituras. Porque, como é que eu hei de dizer? O que os outros pensam sobre as minhas leituras é o que os outros pensam. Não tenho nada a ver com o assunto. Não, Mas tu és uma mulher que já fez sou este uma caminho. aquariana, não é? Tu fizeste este caminho, não é? Maturidade, confiança. Eu acho que ainda estou a caminhar para lá. Dizem que este tipo de atitude é muito aquariano. Não sei, não nego. Mas a verdade é que não é. As minhas escolhas nunca têm a ver com o que é que parece aos outros. Não. Pronto. Opa, é assim, tento não meter os pés pelas mãos em geral, na vida, não é? Apresentar-me como uma pessoa, enfim, sociável, como diriam os franceses, sortable. Os alemães usam uma expressão que eu acho maravilhosa, que é salonfähig, que é capaz, tipo, salão able. Ok, adoro. Pronto, portanto, eu tento apresentar uma versão de mim que seja apresentável, não é? Apresentável. E que tento que seja coerente com aquela que eu sou quando estou em casa e estou no meu... Pronto, tento que haja coerência, até porque, meu Deus, criar versões deve ser uma trabalheira, e eu agora não tenho largura de banda para nada disso. Eu acho que eu percebo perfeitamente o apelo do mundo da fantasia, e percebo essa coisa do mundo, de entrar neste mundo, nesta linguagem, não sei o quê, de alguma forma. Isso acontece também com outros livros, não é? If you know, Sim. you know. E com outros géneros. E para mim a fantasia é um género, está ótimo. Ouve lá, que há uns anos foi o fenómeno das 50 Sombras de Grey.
Confesso que Lembras-te? nunca li. Eu li o primeiro e pensei, tá bom, já li, já vi o que é. Pronto, o resto acho que era mais do mesmo, pronto, e não me chamou por aí além. Mas se isso leva as pessoas a ler, se isso leva as pessoas a ter um momento de relaxamento, com as 50 sombras de Grey, se calhar até é bastante o relaxamento, quem sabe, não julgo, ouvimos e não julgamos. Para mim, pá, a leitura tem que ser uma coisa democrática, porque se nós estamos. Bom, e é uma coisa, enfim, eu também, isto também é uma pessoa traumatizada pela Faculdade de Belas Artes, não é? Quando vais estudar crítica de arte, porque existia na altura uma cadeira que era crítica de arte, e tu começas a ler os textos de crítica de arte e pensas, portanto, há aqui umas pessoas que não conseguem elas próprias fazer arte e então transformam-se em críticos de arte, em que vão julgar os esforços, os melhores esforços dos outros e vão classificar o que é arte superior e o Sim. que é arte inferior ou artesanato, meu Deus, o artesanato então, não é? E, Amadores. sim, artesanato é uma coisa, enfim, de menos Kits. importância. E, e eu lembro-me de estar a ler aquilo e se calhar também tem a ver com o facto de eu ser aquariana, ser uma esquerdalha, não é? Que acha que se deve redistribuir, enfim, todas essas coisas Esses teus pensamentos radicais vão-te, não radicais é, deixar ensaridos. vão-me deixar em sarilhos, mais a mais nos Claramente. dias que correm. Exato. E, e aquilo de haver pessoas, sei lá, vê no Expresso, quando vais ver a parte de cinema, eu gosto muito de ver Ai, aquela sim, as tabelinha com as estrelinhas. estrelinhas. Sim. Eu já sei que os filmes, em geral, os filmes que têm mais estrelas vão ser os filmes mais soporíferos. Portanto, quando eu precisar de fazer uma cestinha e não tiver onde, quando eu precisar de fazer Então me uma lembro do teu cestinha, artist date em que foste ao cinema ver um filme. ver um filme e posso ter dormido uma cestinha no ar-condicionado. Posso. Não convido nem desmindo. Mas, sabes, às vezes a atitude dos críticos o que faz não é às vezes, eu percebo que haja alguém que tenha que partilhe as suas opiniões sobre as coisas. Essa história de classificar com estrelinhas e depois quando tu vais ver e tu darias uma pontuação completamente diferente e de repente começas a achar esta estrelice é uma cenobeira total, porque é que Sim. os filmes mais soporíferos têm que ser os filmes mais estrelados? E porque é que os filmes em que tu estás assim na beira da cadeira, assim com os olhos esbugalhados, o que é que vai acontecer a seguir? Porque é que esse há de ser o menos estrelado só porque o género é esse? Enfim, portanto, todas essas vozes quando vêm, não sei o quê, pronto, não ligo muito. O género da fantasia, eu acho que se funciona para as pessoas, opá, desfrutem, curtam, leiam, divirtam-se. Para mim não funciona e não é pelas estrelinhas, é pela questão da necessidade da suspensão da descrença voluntária. Que é voluntária é que me falta. Por isso, pá, leiam, sejam felizes. Mas a cena de este é um código que só nós entendemos é uma coisa com a qual eu me consigo identificar muito bem. Ok. Nomeadamente, acho que é uma coisa que, de alguma forma, é daí também que vêm, por exemplo, os clubes do livro. E eu quero trazer aqui o Clube do Livro da Anitta, apesar de não ser um segredo e de não ter as portas fechadas a 7 chaves. No fundo, quando a gente vai discutir a leitura de um livro, nós vamos falar de uma coisa tipo que só nós é que sabemos, Sim. não é? Estamos ali num Sim. clubinho com aquela coisa que nos une. E eu acho isso fabuloso. Acho isso absolutamente fabuloso. E, portanto, olha, venham. E sem tentares impressionar, não é? Sem receio de dares a tua opinião sincera, sem pressões, Sim, sem filtros. sim, sim, sim. Tipo, não tens de ter uma leitura super erudita sobre cada texto. Não. É bom partilhares aquilo que sentiste de forma genuína. Olha, eu não percebi nada disso que tu estavas a dizer, eu entendi isto de uma maneira completamente diferente. Sim. E acho que isso é que traz riqueza à discussão e ao clube.
Podem ver todas as informações na página do Clube do Livro da Anitta, em anitanotrabalho.com, e depois vão lá a Clube do Livro da Anitta. Venham, Sim, venham, nós venham. avisaremos antes das férias qual é que é o próximo livro, para terem tempo de ler até setembro. Sim. E acho que podemos já concordar que vamos procurar um page turner. Temos, não é? Pode não ser o Fourth Wing, mas ou o Book of Love, mas pode ser o Remarkably Bright Creatures, Isso sim. que está na minha lista para ler. Pronto, então olha. A Anitta vai só ali à biblioteca e já volta. O Anitta no Trabalho é, nesta fase, um lugar para ensaiar ideias, perder certezas e sublinhar dúvidas existenciais, ou só essenciais. Livro a livro, vai lendo a vida nas entrelinhas e tecendo ensaios sobre notas de rodapé e outras coisas importantes. Entre episódios, a Anitta continua por aí, menos omnipresente, mas sempre disponível para conversas que não cabem num episódio. Podem encontrá-la no Instagram em Anita_no_trabalho e em anitanotrabalho.com, onde a secção Querida Anitta continua aberta a cartas, perguntas, pensamentos inacabados ou outras ordens de desabafos. Anitta no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e mentora de criatividade em airdesignstudio.com, e Eliana Soares, brand strategist em linkedin.com/Eliana Soares. Até à próxima nota de rodapé. Adeus e até à próxima.